Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer. Eu sou a madrinha Gabriela, eu sou dirigente espiritual aqui do Instituto Céu Interior. Então, esse vídeo é para eu me apresentar, falar um pouquinho da minha história e quem é, me apresentar, né? E dizer quem é essa pessoa que está aqui no Instituto Céu Interior, juntamente com meu marido, padrinho Dirceu. Nós conduzimos os trabalhos aqui da casa, aqui do Instituto. O Instituto Céu Interior é um instituto xamânico que trabalha com as medicinas da floresta, que trabalha com a bebida sagrada ayahuasca, com o rapé e também com outras plantas de poder. E a missão do Instituto Céu Interior é o despertar da consciência. O despertar da consciência através do uso dessas plantas sagradas, dessas plantas de poder. E contando um pouquinho aqui da minha história, a minha caminhada espiritual, ela vem já há algum tempo. Na verdade, ela vem desde a infância. Então, desde criança, eu sempre tive uma sensibilidade mediúnica que não era muito convencional. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, essa mediunidade ela foi ficando cada vez mais aflorada. Então eu sempre fui à busca da espiritualidade, da expansão da consciência, desde muito novinha. E eu tinha muitas perguntas, né? Pergunta do que era Deus, se os animais tinham alma, para onde a gente ia quando a gente morria. Desde muito novinha, desde muito jovem, eu tinha essas perguntas. E então, eu fazia muitas perguntas para minha mãe. E aí ela falou assim, tá, lê esse livro aqui que você vai entender. E aí o livro era o livro dos espíritos, né? E como eu vi que muitas respostas das minhas perguntas estavam nos livros dos espíritos, então eu procurei o kardecismo e eu comecei a seguir na linha do kardecismo. Mas isso eu tinha uns 14, 15 anos e por volta dos meus 18, 19 anos eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade de Biologia, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E foi lá que eu dei um grande start na minha vida espiritual, no trabalho espiritual. Eu tive episódios que eu morei com outras pessoas, com outras meninas, e uma dessas meninas tinha uma mediunidade muito ostensiva, e ela começou a ouvir vozes e ver pessoas dentro do apartamento onde nós morávamos. E um belo dia, eu acordei de madrugada para ir no banheiro e me deparei com 3 seres espirituais, assim, olhando para mim. E aquilo eu fiquei muito assustada. Eu sempre soube, né, que eu tinha essa mediunidade ostensiva desde criança, mas até então eu não sabia a minha missão. E aí eu comecei a frequentar a escola de espiritismo, né, a escola kardecista, quando eu cheguei até um local que chamava Colônia Espiritual Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu passei por um atendimento e nesse atendimento eles falaram que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que desenvolver essa mediunidade e que era chegada a hora. Então eu dei início ao trabalho espiritual nesse local, né, na colônia Dr. Bezerra de Menezes. E foi ali que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade.
Era um centro kardecista, mas era também espiritualista e trabalhava com todas as linhas, né? Os caboclos, pretos velhos, ciganos, as correntes da luz, né? Que trabalham na seara do Mestre Jesus. E comecei esse desenvolvimento. Quando foi em 2010, eu fui para a Universidade Estadual de Campinas. Eu fui fazer o meu doutorado em botânica. E durante esse doutorado é que eu encontrei a Umbanda. E é uma história longa também. O fato de ter chegado até a Umbanda, né? Fui levada para a Umbanda. E lá, de fato, houve uma grande mudança na minha vida. É uma história bem interessante, o modo que eu cheguei até a Umbanda. Eu estava procurando um centro espírita para minha tia, que precisava fazer uma cirurgia espiritual. E nesse dia eu não encontrei esse centro espírita. Mas eu encontrei esse terreiro de Umbanda. E aí, na minha intuição, um amigo que trabalha comigo, um guia, um espírito de luz, falou assim pra mim: aqui, nesse local, é um terreiro de Umbanda. Não tinha placa, não tinha nada no lugar. E você vai vir trabalhar aqui. Aí eu falei assim: bom, a Umbanda? Não vou não. Na outra semana eu estava lá. E quando eu cheguei nesse local, o pai me recebeu, né? Eu imediatamente falei pra atendente, né? Falei: olha, eu não quero passar com o pai não, pode me passar com qualquer um. E eu tava com muito receio, né? Porque eu já sabia que viria um convite ali. E ela falou: não, é sua primeira vez, você tem que passar com o pai, sim. E quando eu passei com o pai da casa, né? O guia espiritual da casa, Caboclo Flecheiro, ele me recebeu de braços abertos. Falou assim: minha filha, eu estava te esperando. E aí ele só olhou pro Ogã e falou assim: Ogã é quem toca o atabaque, né, no terreiro. Ele falou assim: canta pra Jurema. E aí ele cantou pra Jurema. E aí a Jurema vem em terra, que é a guia que eu trabalho há muitos anos, sem eu ter falado nada, sem eu ter falado o nome dela, sem eu ter falado nada. E aí ela veio, depois que ela foi embora, o Caboclo Flecheiro falou assim: você é minha filha, você tem que vir trabalhar na minha casa. Eu demorei um tempo para voltar no terreiro, mas então eu voltei e dei seguimento à minha vida espiritual nesse terreiro, que é o terreiro do Pai Carlinhos, Pai Oducilê, que eu tenho muito carinho, muito respeito, onde eu aprendi muita coisa, aprendi tudo que eu sei da Umbanda, dos preceitos, das firmezas. E em 2013 eu fiz o santo. Eu sou filha de Iemanjá e então eu fiz todas as obrigações de santo da casa e tive essa conexão ainda mais profunda com as forças dos orixás, com as forças da natureza, e foi o lugar que eu pude aprender muito sobre essa conexão. E hoje já fazem 11 anos que eu fiz o santo e eu continuei trabalhando nessa casa ainda por muito tempo. Quando em 2016 eu ainda estava nessa casa, eu fui chamada
para participar do xamanismo, para participar de um ritual xamânico, um ritual com a consciência expandida. Era um ritual do sagrado feminino. Fui em Barra Bonita, um céu que tem lá, um instituto xamânico, e finalmente eu disse sim, quero conhecer a sagrada ayahuasca, quero conhecer essa bebida, né? Tinham tantas coisas, falavam tantas coisas sobre a ayahuasca na internet, tantos mitos, né? E eu tinha muita curiosidade em conhecer a ayahuasca. E fui. Na verdade, era um chamado que eu vinha recebendo desde os meus 18 anos. Mas eu procrastinei muito tempo para chegar até a ayahuasca. Medo, talvez, preconceito, não sei ao certo. Mas eu cheguei até a ayahuasca e consagrei, e foi uma transformação na minha vida. Então, em 2017, eu voltei para São José do Rio Preto, que é a cidade onde eu sou nascida e criada, e encontrei o Instituto Céu Interior. O Instituto Céu Interior, que eu comecei a frequentar em 2018. Eu voltei para Rio Preto em 2017, passei pelo falecimento do meu pai, foi um período muito difícil da minha vida, mas em 2018 eu encontrei essa casa aqui, onde eu estou agora, nesse momento. E quando eu cheguei aqui, na força, né, durante o ritual, eu ouvi assim que aqui era a minha casa, que aqui era o meu lugar. E eu tinha uma missão espiritual que eu sempre tive, né? Que eu sempre soube que eu teria desde criança, que eu achava que era abrir um terreiro. Eu achava que era abrir um terreiro de Umbanda, e trabalhar na Umbanda e tocar esse terreiro de Umbanda. Mas não era. O meu caminho, a minha missão estava no xamanismo. E então eu comecei a frequentar o instituto na assistência, né? Participando dos rituais. Em 2019 eu recebi um convite para ser trabalhadora da casa. Nesse meio tempo eu me tornei vegetariana, passei a ser vegana, inclusive. Atualmente eu sou apenas vegetariana. O veganismo ficou durante 2 anos na minha vida. Mas eu comecei a trabalhar nessa casa aqui de luz. E mais transformação e mais expansão de consciência chegou com esse trabalho. Quando trabalhando, né, ativamente na casa, eu decidi que nas sextas-feiras eu não daria mais aula, porque eu sou professora universitária, dou aula de biologia, e aqui em São José do Rio Preto mesmo. Então eu decidi que eu não trabalharia mais como professora universitária nas sextas-feiras para me dedicar a esse trabalho aqui do Instituto. Foi quando eu recebi o convite para ser madrinha aqui na casa e conduzir os trabalhos. Nós éramos em 4, 2 padrinhos e 2 madrinhas. Um desses padrinhos é o padrinho Dirceu, que é o meu esposo, atualmente. Estamos casados, né, desde 2021. E aí eu disse sim, eu aceito a missão. E comecei também a conduzir os trabalhos aqui. E comecei a me encontrar nesse caminho espiritual, nessa missão espiritual. A me encontrar de uma forma que eu nunca tinha vivenciado antes. Uma forma com muita expansão,
com muita abertura. E quando casamos, eu e o Dirceu, essa missão continuou, somente eu e ele, conduzindo os trabalhos aqui na casa, de forma muito séria, de forma muito consciente. E desde então, o Instituto vem aumentando em tamanho, em estrutura, em consciência, em trabalho, em seriedade, em experiência, em conduzir os trabalhos. É uma missão espiritual, é uma missão de vida que eu tenho aqui na casa, e é uma missão que eu conduzo com muito amor, com muito discernimento e com muito respeito. Respeito por ser um portal para que essa bebida sagrada chegue até as outras pessoas. E é um trabalho que eu conduzo com muito amor. Então, só falando um pouquinho aqui de mim, né? Como eu disse, eu sou bióloga, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Também fiz o meu mestrado em Botânica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Depois eu fiz o meu doutorado em Botânica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Sou também mestre Reiki. Também tenho especialização em fitoterapia. Também especialização como terapeuta holística. E além de professora universitária, onde eu atuo aqui na cidade como professora, eu também trabalho nas comissões do meio ambiente da cidade, conduzindo aí, né, algumas reuniões. Tive já 2 mandatos como presidente do Conselho do Meio Ambiente aqui de Rio Preto, do CONDEMA. E atualmente estou como vice-presidente da comissão das ODS, que é a Comissão dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável aqui da ONU em Rio Preto, conduzindo também esse trabalho com as questões ambientais. E além disso, eu também sou terapeuta. Atuo aqui no Instituto, meu local de trabalho é aqui. E nesse local aqui onde eu estou, né? Aqui, juntamente com aqui nessa sala, com essa cabocla maravilhosa aqui que me acompanha nos trabalhos, Cabocla Jurema. E toda a espiritualidade de luz que existe nessa casa. Então também conduzo os trabalhos aqui como terapeuta holística. Trabalho com o sagrado feminino, a terapia da criança interior, eu trabalho com as terapias xamânicas, botânica energética, com fitoterapia, atendimento para casais, com reiki, enfim, tenho várias terapias que eu faço aqui, o rapé terapia, conduzindo os trabalhos na luz e no amor, né? Esse é o segredo. Não tem outro caminho a não ser o caminho do amor, o caminho do autoconhecimento, né? Que eu venho trabalhando já desde toda a minha jornada espiritual e de vida, sempre em busca desse autoconhecimento, do desenvolvimento da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual e do despertar da consciência, que afinal de contas é essa a missão da nossa casa, é o despertar. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu fiquei de gravar um vídeo, eu vou mostrar cada vez mais o meu rosto, eu quero falar sobre vários assuntos, falar sobre o despertar de consciência, eu quero falar sobre autoconhecimento, quero falar sobre a ayahuasca, quero falar sobre rapé, quero falar sobre plantas, né? Plantas de poder, sobre fitoterapia, sobre a botânica energética.
Então eu tenho muitos assuntos para conversar com vocês e mostrar um pouquinho do que é o meu trabalho aqui como terapeuta holística, na Busca Interior Terapias, e também como madrinha de um instituto xamânico, dessa casa de luz maravilhosa, linda, que é o Instituto Céu Interior. Nós trabalhamos com seriedade, nós trabalhamos no amor e nós trabalhamos com essa missão mesmo, que é o despertar da consciência, que é receber todos de coração aberto, todos que aqui quiserem chegar serão bem recebidos e estarão aqui conosco nessa jornada, nessa seara de amor. Então, gratidão, um abraço para todos, para aqueles que me conhecem, eu estou esperando vocês aqui na casa, e aqueles que não me conhecem, venham me conhecer, venham conhecer o Padrinho Dirceu e venham conhecer o Instituto Céu Interior e a Sagrada Ayahuasca, que essa é a nossa missão. Gratidão.